Olá, olá, muito boa noite. Estamos iniciando o programa News 5.1, seu programa de todas as noites aqui pela Rema TV. E hoje é um programa especial. Especial por quê? Porque hoje nós vamos abordar o tema família, casamento. A família é a instituição criada por Deus. O casamento. Como manter um casamento feliz? Tudo isso nós vamos falar no programa de hoje. Eu queria que você não trocasse de canal, que você ficasse com a gente, participando desse programa. Fique tranquilo aí no conforto da sua casa e vamos falar sobre isso porque eu recebo aqui ele que é cofundador do Você Disse Sim. Você Disse Sim, nós vamos saber daqui a pouquinho o que é. Leudo Buriti, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Edivaldo, boa noite a todos. A satisfação é toda nossa. Já faz muito tempo que não apareço num programa de TV, no vídeo, mas falar do que hoje nos traz satisfação é uma grande alegria e nos próximos minutos é isso que nós queremos abordar. A importância do casamento e a importância da família na sociedade atual. Verdade, você estava sumido. Faz tempo que você não aparece na mídia. O que aconteceu? Talvez que eu tenha percebido que tem uma hora que a gente tem que refletir sobre o que é realmente informação e as mídias, principalmente as mídias sociais, estão cheias de muitas informações e o que é conhecimento, o que é uma busca de uma verdadeira sabedoria, aquilo que você pode agregar de valor na sua vida pessoal, no casamento especificamente, na família, e ser, digamos, útil e relevante para a sociedade sem necessariamente aparecer. Nós temos um trabalho voltado já há alguns anos, e já se vão mais de uma década, voltado para a edificação, uma restauração de casamentos, de famílias, e combatendo a vulnerabilidade do projeto mais sagrado na Terra, que é o casamento e uma família segundo os padrões de Deus. Ok. Bom, estou feliz porque são duas pessoas que eu amo muito que estão aqui com a gente nessa noite. Um é o Leudo e o outro é o Valsenir, ele também que é co-fundador desse projeto. Valsenir, conhecido por Val. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Tudo bom, Edivaldo? Satisfação é minha, né, de poder, junto com o pastor Leudo, estarmos aqui para partilhar desse grandioso projeto que o Senhor nos deu o desafio de empreender junto com o pastor Leudo, que é o Você Disse Sim. Ok, está com ele a pastora Cida. Eu escutei ela dar um clique no microfone ali, não sei se ela desligou o microfone, mas vamos tentar, tá ligado, ok. Pastora Cida, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Ela que, na verdade, faz parte desse projeto, sim, né, gente? Sem a Cida, o projeto sem a Cida do Val e a Maria do Leudo, não teria que Você coisa Disse aí. Sim. Importante. Olha aí, a mulher é esposa do pastor Val. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Na verdade, é uma gratidão estar aqui hoje, né, compartilhando daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Esse ministério que Deus tem dado a nós, o projeto de cuidar de famílias, família segundo o padrão de Deus. Então, assim, tem sido um presente, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? O Leudo nos ligou, nos convidou, e aqui estamos nós. Fiquei triste porque a Maria não veio, né? Mas, assim, estou feliz pela oportunidade de poder compartilhar daquilo que Deus faz na nossa vida enquanto casal, enquanto família. Maravilha. Bom, gente, para explicar um pouquinho melhor, você está acostumado a ver o News 5.1, né? Sempre aquele programa de debate político. Aproximando o final de ano, início de ano, a gente tinha que mudar um pouquinho e fazer algo para a família. Eu sei que muitas famílias nos acompanham durante o ano inteiro, nos acompanhou aqui no News 5.1, e nada melhor do que falar de família, falar de casamento, né? É por isso que nós decidimos fazer esse programa especial de final de ano novo, enfim, porque eu não sei quando vai para o ar, mas é um programa de qualquer forma especial. Quero agradecer a você, eu quero pedir ao meu querido Vital que fique atento, tá, Vital? Porque eu vou querer mostrar esses livros aqui para o nosso telespectador. Agradecendo, se você puder já trazer aqui para mim, por favor, vou mostrar para o telespectador. Você Disse Sim, olha aí. Guia do Casamento, né? Você Disse Sim, olha aí. Aqui também eu tenho
o casamento, você disse sim. Um livro para toda a família, escrito pelo nosso querido Leudo Buriti, que está aqui ao meu lado. Também O Amor Geracional. Olha que livro maravilhoso. O Poder de Deus no Relacionamento Familiar. E também tenho aqui o curso para casais, Guia do Líder. Né? Você disse sim. Olha aí. Importante demais, vamos discorrer sobre esses livros aqui, sobre esse projeto. Leudo Buriti, fala para mim, esse projeto nasceu de onde, como é que começou, de quem foi a ideia? Bem, na verdade, eu diria que é um projeto que nasce efetivamente do coração de Deus para o nosso coração. Uma visão de Deus para a edificação de casais, de casamentos, em momentos que percebia-se que os casamentos estavam sendo atacados das mais diversas formas, os cônjuges não sabiam quem era o verdadeiro inimigo do casamento e o divórcio avançando. Eu também vivi um problema muito grande, ainda morava em Ji-Paraná, na região central de Rondônia, e não era uma crise de casamento no aspecto das crises rotineiras, mas a minha esposa Maria, ela foi acometida de uma enfermidade e a gente lutou por muito tempo para que ela tivesse a sua saúde restaurada e os médicos na época chegaram a dizer que não tinha cura. Eu fiz um propósito com Deus e Deus respondeu às nossas orações, ao apelo, isso foi por volta de 2007 e 2008. E eu fiz um compromisso com Deus, eu não diria que foi um voto de que se a minha esposa retomasse a sua saúde, que foi um problema de uma ruptura completa da sua mente, ela esqueceu quem era esposo, quem eram os filhos, e por muito tempo a gente teve que cuidar da Maria. Eu dediquei parte de 2 anos praticamente, tudo da minha vida para a restauração da saúde da minha esposa. E eu disse, Deus, se tiver jeito, porque os médicos já dizem que não, eu vou então dedicar-me àquilo que o Senhor me chamar a fazer, mas eu quero ela do meu lado. Deus restaurou a saúde da Maria completamente e juntos nós começamos a atuar em ministérios de casais, inicialmente testemunhando o que Deus tinha feito na vida dela, o que Deus tinha feito na minha vida e na nossa família, enquanto ter um encontro face a face. Eu diria que abriria parênteses para dizer o seguinte, tem muita gente que diz, não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu já tive um encontro com Deus. Eu posso dizer que eu tive um encontro face a face com Deus, que a minha família teve este encontro e Deus começa a me chamar então para trabalhar, atuar em favor de casamentos. Inicialmente a gente trabalhava muito com a questão de ministrações de cursos, de seminários, de palestras, de congressos. E aí quando chega 2010, eu mudo para Porto Velho no início de 2011, aqui eu encontro o pastor Val e pastora Cida com uma visão muito parecida com aquilo que Deus tinha nos chamado a fazer. O pastor Val já era pastor, eu não. O pastor Val e Cida então tem uma história assim extraordinária daquilo que Deus pode fazer na vida de um casal, na vida de uma família, e tinha um sonho muito grande de trabalhar também na edificação de famílias, de casais, não apenas dando os cursos. Em 2014, eu escrevo Você Disse Sim, o livro, que já era verdades práticas daquilo que Deus pode fazer na vida, o Evangelho pode fazer na vida de um casal que chama Jesus Cristo para dentro do seu casamento. Porque tem muita gente que diz, eu aceitei Jesus, mas ele quer continuar vivendo o padrão dele e não o padrão de Cristo na vida dele e na vida do casamento dele. E aí vai ficar do mesmo jeito. E não dá para viver do mesmo jeito que eu era antes de conhecer Jesus, continuar do mesmo jeito depois que eu conheço a Jesus. Então saiu o livro, edificou muitas vidas. Logo em seguida, depois, Amor Geracional para relacionamento de pais e filhos. E aí a gente, com o Valceni e Cida, pastor Val e Cida, a gente realmente começa um trabalho a partir da nossa igreja, eu diria que foi um embrião, um laboratório, como ele gosta de dizer, e nasce, Você Disse Sim, como uma ferramenta, uma proposta pastoral, também pastoral, de aconselhamento, de terapia, mas algo que vai muito mais além do que dar cursos para casais. Então, hoje já, assim, em várias igrejas, em várias comunidades, é um movimento que tem tudo para crescer muito
e nós escrevemos esse material a partir da pandemia. Surge a pandemia e aí as pessoas não poderiam sair de casa, eu e o pastor Val também não podíamos sair de casa. A gente sentou na nossa casa e aí a gente escreveu todo o conteúdo, aquilo que a gente já vinha aplicando na prática, nas nossas igrejas e em outras denominações, porque Você Disse Sim não é de uma igreja específica, é uma ferramenta de Deus para as igrejas, e aí a gente escreve Você Disse Sim, e no mais o pastor Val pode acrescentar aquilo que eu, lógico que não falei nessa minha primeira participação aqui. Ok, estou vendo aí o site no vídeo, o site www.vocedissesim, né? Pastor Val é uma pessoa que a gente tem conversado muito, teve um momento que a gente esteve muito próximo, batendo papo, conversando, e eu percebi que ele é um homem de Deus, porque ele busca realmente implantar o reino em tudo que ele vai fazer. Foi isso que ele disse para mim durante várias vezes. Se isso aqui é para edificar, se isso aqui é para fazer aquilo que Deus quer, eu topo, senão eu estou fora. Então isso é um ponto de vista de um homem que realmente tem um chamado. Pastor Val, essa junção sua com o Leudo e com a sua esposa, evidente, nasceu a partir de quê? Você também teve o mesmo problema que o Leudo teve ou não precisou desse problema? O que aconteceu? Do ponto de vista da história, né? E aí quando eu falo história, falo no sentido de um percurso mais longo, de compreender o que é o projeto de Deus para a família. O meu contexto com Cida é um contexto completamente diferente do pastor Leudo, né? A minha história junto com a Cida, ela é uma história onde nós tivemos a graça de Deus de experimentar uma grande restauração. Onde, a partir disso, Deus nos transformou em um laboratório. Se você perceber nas Escrituras, e eu sei que você tem o domínio disso, Edivaldo, a gente vai ver que sempre que Deus quer restaurar um princípio, que Deus quer produzir um avivamento, que Deus quer trazer um símbolo para ensinar uma verdade a uma geração, a um povo, a uma localidade, Deus trabalha esse princípio na vida de alguém. Deus faz isso na vida de alguma pessoa e depois esse fazer de Deus na vida de uma pessoa vira algo que vai ser até maior do que aquelas próprias pessoas em si. Uhum. Então, tudo que está colocado no Você Disse Sim, Guia do Casamento, e toda a concepção dessa proposta de pastoreamento para casais e família, surgiu dentro do chamado que Deus me deu para o ministério pastoral, para a pastora Cida, e de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, quando nós compreendemos as coisas que depois Deus nos levou a escrever enquanto teologia e doutrina, nós fomos para o ministério pastoral, pastorear. E depois que fomos pastorear, Deus já não tinha nos dado uma direção que nós deveríamos pastorear a partir dessa visão de entender que a família deve ser o centro da espiritualidade e que é fundamental no exercício pastoral nós concebermos um princípio de pastorear casais e famílias. Então, quando fomos pastorear em 2007, eu e Cida, na zona leste de Porto Velho, nós começamos a implantar isso enquanto visão de proposta pastoral para aquela comunidade. E, a partir disso, começamos a discutir isso, né, dentro do segmento evangélico na cidade de Porto Velho. Em 2010, já conhecia Leudo, mas Deus nos deu graça de nos aproximar de forma mais próxima, mais pastoral. Leudo recebe também um chamado de Deus para se mudar para Porto Velho,
agora trazendo toda a sua família para morar aqui. Deus havia dado uma direção, que tinha um propósito para a vida dele aqui. E aí Leudo decide ir lá congregar na nossa igreja. E aí, quando Leudo chegou lá com esse intuito de congregar, juntou a fome com a vontade de comer. Porque é algo que Deus já trabalhava na minha vida, Deus já trabalhava na vida do Leudo, agora juntou-se num único projeto, que é o que disse o pastor Leudo. Nós trabalharmos com a ferramenta e a visão que Deus havia nos dado para restaurar casais. E aí, depois, por consequência, como disse o pastor Leudo, isso vira livros e depois, por consequência disso, isso vira o guia do casamento. Mas tudo isso, quando eu fui pastorear, dentro de uma visão que nós sabíamos que tudo aconteceria de forma processual. Mas você sabe que para as histórias ser escritas, ela tem um contexto, né, que precisa ser vivido, e esse foi o meu caso, junto com a pastora Cida. É verdade. Eu quero dizer para a pastora Cida, porque eu falo que tudo aconteceu por causa dela e por causa da Maria. Pastora Cida, como é fazer parte da história de um projeto que restaura famílias, que restaura casamento? Como é isso para você? Então, para mim, é muito gratificante ver o que Deus fez e saber que Deus, ele é um Deus que muda histórias, que sempre pode ter um novo recomeço. A minha história com o Val se deu de uma separação, a gente bem jovem ainda, depois ficamos 5 anos separados, cada um vivendo a sua vida. Ele, um menino sonhador, buscando as coisas de Deus, eu, uma menina que tinha uma vida desestruturada e não queria, não tinha essa experiência ainda de ter conhecido Deus, ter, uma vida tranquila. Então, eu passei muitas coisas. E aí, depois de 5 longos anos, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, recebi uma palavra sobre a minha vida, que Deus ia mudar a minha história. E aí, Deus foi trabalhar nesse decorrer. Depois eu saí da igreja por algumas coisas. Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha paciência de esperar, né? E depois, de 5 longos anos, ver o milagre que Deus fez na nossa vida enquanto casal, né? E aí nós nos casamos. Hoje nós temos 18 anos de casado, temos uma família abençoada. E tudo isso foi um cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? E, para mim, é um motivo de muita gratidão ao Senhor, de ver que Deus, ele mudou a nossa história, ele fez em nós e faz através de nós, né? Tem uma palavra na Bíblia que, para mim, é algo glorioso, né? Que Oséias fala aonde um dia foi o vale de Acor, Deus abrirá por porta de esperança. Então, a gente tem feito esse trabalho, e eu sempre digo aonde eu vou. Eu oro para que Deus faça na sua vida, né? Aonde um dia foi um vale de Acor, que ele possa abrir por porta de esperança na vida de outros casais que virão. E é interessante que a gente não precisa nem sair de casa. As pessoas elas vão até a nossa casa, quando você menos espera, tem 5, 6 casais querendo conversar, abrir o coração, e ali a gente faz um trabalho, nós oramos, pastoreamos, e Deus tem restaurado. Então, isso é motivo, de glorificar o nome do Senhor. Ok. Esse trabalho, ele atende somente a igreja que vocês representam? Esse trabalho, quantas pessoas tem alcançado, quantos casais tem alcançado em Rondônia? Perguntas pontuais que eu vou fazer daqui a pouco, aqui no programa News 5.1, sobre, por exemplo, o casamento que está acabado, arrasado, tem jeito? Já, depois do intervalo comercial. A gente volta já.